Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Correção da semana 4 do PET volume 4. Antes de fazer a correção, vamos fazer uma associação entre as funções e as progressões. Gráfico de uma PA. Nós temos uma PA 5, 8, 11, 14, 17 e assim por diante. Qual que é a forma do termo geral de uma PA? A n é igual a 1 mais, entre parênteses, n menos 1 vezes r. Eu vou substituir os dados na fórmula. O primeiro termo é 5, então vou substituir no lugar do A1. E a razão é 3, porque vai aumentando de 3 em 3. Então vou colocar no lugar do R. Então vou ter a seguinte fórmula. A n é igual a 5 mais, entre parênteses, n menos 1 vezes 3. Eu vou multiplicar o 3 dentro do parênteses. Eu vou encontrar a n é igual a 5 mais 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. Portanto, eu tenho a n é igual a 3n mais 2. Repare que essa fórmula eu posso escrever da seguinte forma. F de x é igual a 3x mais 2. É uma função afim, é uma função do primeiro grau. Portanto, eu posso substituir os valores de x, encontrar valores de y e fazer um gráfico. Fazendo as devidas substituições, primeiro elemento, substituir na fórmula 5, é o que está lá na sequência. Segundo elemento, 8, terceiro elemento, 11, quarto elemento, 14, quinto elemento, 17. É a sequência da PA. Se eu colocar essas informações num gráfico, onde o n é o x e o valor do termo é o y, nós vamos ter um gráfico da seguinte forma. Esse gráfico é uma reta, então é uma função do primeiro grau. Toda progressão aritmética, toda PA, está associada a uma função do primeiro grau. Toda PA, o gráfico dela será sempre uma reta. Gráfico de uma PG. Então aqui nós temos a PG. 1, 2, 4, 8. Termo geral da PG. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Eu vou substituir as informações que eu tenho. No lugar do A1, eu vou colocar o primeiro termo, que é 1. E no lugar do Q, eu vou colocar a razão. O que é a razão? É o valor que eu multiplico o anterior para achar o próximo. Então, eu estou multiplicando sempre por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o Q vale 2. Substituindo, nós temos a n é igual a 1 vezes 2 elevado a n menos 1. Essa fórmula ela se assemelha à fórmula da função exponencial. F de x é igual a A vezes B elevado a x, onde o AN equivale ao F de x. O 1 ou o A1 equivale ao A. A razão, no caso aqui 2, equivale ao B. E o N menos 1 é o expoente que equivale ao x. A mesma forma que nós fizemos com a PA, nós vamos fazer com a PG. Vamos substituir os valores. O primeiro termo substitui, acho 1. Segundo termo, resultado 2. Terceiro termo, resultado 4. Quarto termo, resultado 8. Aqui, a posição do termo é o x. E o resultado que nós encontramos é o valor do termo, vai ser o y. Jogando isso num gráfico, nós vamos encontrar uma curva exponencial. Portanto, toda progressão geométrica será associada a uma função exponencial. Então, toda progressão geométrica terá o gráfico com uma curva exponencial. Então, uma PA está associado a uma função afim, uma função do primeiro grau.
E uma PG está associado a uma função exponencial. Thomas Malthus, um economista britânico, ele teve um estudo sobre o controle do crescimento populacional. Ele diz: a população de alimentos cresce em progressão aritmética, enquanto a população cresce em progressão geométrica, progressão fome mundial. Então aqui está a comparação no gráfico. Enquanto a população está crescendo exponencialmente, a de alimento cresce linearmente. Portanto, vai faltar alimento. Questão 1 do PET. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. PT é igual a 40 vezes 2 elevado a 3t, em que t é o tempo em horas. Essa informação é muito importante. O tempo é em horas, então todo valor que eu colocar no lugar do t é hora. E PT é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será. Então é o seguinte, tem uma população inicial de 40.000 bactérias e depois de 20 minutos, quantas bactérias eu terei? Então vou usar a fórmula. PT é igual a 40 vezes 2 elevado a 3t. A questão é o seguinte, o t é horas. E o tempo que eu tenho é em minutos. Então o que eu vou ter que fazer? Transformar minutos em hora. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. 1 hora é igual a 60 minutos. Portanto, 20 minutos é igual a x. Multiplico cruzado. 60 x é igual a 1 vezes 20, 20. X é igual a 20 dividido por 60. Simplifica. X dá para dividir por 2, 1/3 da hora. Então, no caso aqui, o meu tempo, eu não posso colocar 20, porque se eu colocar 20, eu vou estar indicando 20 horas. Portanto, no lugar do tempo, tem que colocar 1/3 da hora. Então, 20 minutos é igual a 1/3 da hora. Fazendo a substituição, no lugar do tempo, eu coloco 1/3. Aqui, 3 vezes 1, 3 dividido por 3, cancela, sobra 1. Então, a população é 40 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, né? 40 vezes 2. 40 vezes 2, 80.000. Então, inicialmente, eu tinha 40.000 bactérias. Depois de 20 minutos, eu tenho 80.000. O que aconteceu? Dobrou. Então, opção letra D. Duplicará. Questão 2. Um dos perigos da alimentação humana são os micro-organismos, que podem causar diversas doenças e até levar a óbito. Entre eles, podemos destacar a salmonela. Atitudes simples, como lavar as mãos, armazenar os alimentos em locais apropriados, ajudam a prevenir a contaminação pelos mesmos. Sabendo que certo micro-organismo se prolifera rapidamente, dobrando sua população de 100 micro-organismos a cada 20 minutos, determine. Letra A. A lei da função. Então vamos prestar atenção aqui. Eu quero achar a lei da função. Eu estou procurando uma fórmula, não estou procurando um resultado final, uma quantidade. É uma fórmula que eu tenho que informar. Que fornece o número de indivíduos da população desse micro-organismo em função do tempo, em minutos, contando a partir do instante em que a população é de 100 indivíduos. Então repara que é o seguinte, ele está dizendo que a população dobra a cada 20 minutos. Então a cada 20 minutos é o dobro da anterior. Então é a anterior vezes 2. Eu tenho então uma PG. Cada termo é o anterior multiplicado por uma constante.
Nós vimos que uma PG está associado a uma função exponencial. Então, eu posso representar como f de x é igual a vezes b elevado a x. Onde o a é a quantidade inicial. No caso, o a é 100, que é a quantidade inicial. O b é o que está acontecendo na situação, no problema. O que está acontecendo? Que a cada 20 minutos a população dobra. Então, estou multiplicando por 2. Então, o B será 2. Se estivesse triplicando, eu estou multiplicando por 3. Então, o B seria 3. Se estivesse caindo pela metade, quer dizer que eu estou dividindo por 2. Então, o B seria 1 meio. E assim por diante. Então, vamos substituir. No lugar do A, eu coloco a quantidade inicial, que é 100. E no lugar do B, eu coloco 2, porque está dobrando. Então, eu terei o seguinte. População em relação ao tempo é igual a 100, que é o inicial, vezes 2, porque está dobrando, vezes P maiúsculo. O que é esse P? Esse P é a quantidade de períodos de 20 minutos que eu tenho. Quantos períodos de 20 minutos? É 20 minutos? Então é um período. É 40 minutos? Então são 2 períodos. São 60 minutos? Então são 3 períodos. Então, no lugar do P maiúsculo, eu vou colocar a quantidade de períodos de 20 minutos. Eu não posso colocar ali direto 20. Tá? É a quantidade de períodos. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o tempo e dividir por 20. Então, um período num espaço de 20 minutos, 20 dividido por 20, passou um período. No espaço de 40 minutos, 40 dividido por 20, 2. Então, são 2 períodos. No espaço de 1 hora, 60 minutos. Dividido por 20, 3. Então, são 3 períodos de 20 minutos. Então, eu posso dizer que o P maiúsculo é o tempo dividido por 20. Eu vou substituir lá na fórmula. Vai ficar população em relação ao tempo, PT é igual a 100, que é a quantidade inicial, vezes 2, porque está dobrando, elevado a T sobre 20. Então, essa é a fórmula que me dará a quantidade de bactérias de acordo com o tempo. Letra B. Em quanto tempo a população de micro-organismos será de 3.200 indivíduos? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula e no lugar da população, eu vou colocar a população que foi dada, 3.200. Fazendo substituição, eu vou pegar agora o 100, que está multiplicando, e passar para o primeiro membro. Então, ele passa dividindo. Aqui a gente simplifica. 32 dividido por 1, 32. Então, eu tenho 32 é igual a 2 elevado a t sobre 20. Eu vou fatorar o 32. Fatorando o 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então, no lugar de 32, eu posso escrever 2 elevado a 5. Agora, repare que eu tenho uma igualdade onde as bases são iguais. Então, eu posso simplesmente cancelar as bases. O que sobrou? 5 é igual a t sobre 20. Passa o 20 que está dividindo para o primeiro membro. Como ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, o tempo é 5 vezes 20. 5 vezes 20, 100 minutos. Então, a população vai passar de 100 para 3.200 indivíduos em 100 minutos, ou 1 hora e 40 minutos. 3. Em epidemiologia, se utilizam diversos modelos matemáticos para representar o número de pessoas contagiadas por uma enfermidade. Por exemplo, o número de pessoas contagiadas por um vírus é dado pela função. Aí está a função, sendo que T é a quantidade de dias. Quantos contagiados se espera que haja em 1, 4 e 10 dias? Use uma calculadora. Então aqui,
com o dia. No lugar do tempo eu coloco 1. Então, onde que tiver t, vamos substituir por 1. Então, f de 1 é igual a 10.000 vezes, entre parênteses, 2,72 elevado a 1, tudo dividido por 2,72 elevado a 1 mais 9.000. Vamos fazer esse cálculo na calculadora e vamos encontrar que será aproximadamente, vai dar um pouquinho mais de 3, não chega a 4. Como estamos trabalhando com pessoas contagiadas, nós não temos meia pessoas doentes. Então, f de 1 é aproximadamente 3 pessoas contagiadas. Agora, para 4 dias. No lugar do t, eu coloco 4. Vamos usar a calculadora e vamos achar um valor aproximadamente de 60 pessoas contagiadas. E o mesmo para 10 dias. Vamos substituir o t por 10, usar a calculadora e vamos achar um valor aproximado de 7.112 pessoas contagiadas. Questão B. Essa função é crescente ou decrescente? À medida que o tempo vai passando, a quantidade de pessoas contagiadas vai aumentando. Então, eu tenho um gráfico nesse sentido assim, ó. Então, é um gráfico crescente. Ok? Tchau, tchau. Saúde e paz a todos e até a próxima.